só para permitir ali, para sair a... Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Fernando de Araújo Pena, eu sou professor adjunto da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Sou um dos coordenadores do Grupo de Trabalho de Ensino de História e Educação da Associação Nacional de História. E, na Universidade Federal Fluminense, faço parte do Laboratório de Ensino de História, onde eu coordeno uma linha sobre a discussão da educação democrática. Além disso, faço parte do movimento Professores contra Escola Sem Partido. Eu vou, então, entrar no nosso debate de hoje, que é os projetos, o PL 7.180, de 2014, e seus apensados, por essa discussão, pela frente da educação democrática. Para tanto, eu coloquei ali ameaças a uma educação democrática na árvore de apensados do PL 7.180. O que nós estamos discutindo hoje aqui, na verdade, não é um projeto só, é uma árvore de apensados. Então, são 6 projetos. 7.180, 7.181, ambos de 2014, PL 867, o dito Escola Sem Partido, outros prefeririam chamar de Escola Sem Educação ou algo do tipo, e o PL 1859, ambos de 2015, e, além disso, 2 projetos de 2016, o 5.487 e o 6.005. Então, são esses 6 projetos que estão tramitando juntos, apensados. Só que, antes de falar especificamente sobre os projetos e o eixo que eu vou tomar para discuti-los, eu preciso mencionar um documento que é da maior urgência dentro dessa comissão especial, que é o parecer da Procuradoria-Geral da República relativa a 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Então, sobre o que versa esse parecer, eu coloquei aqui para nós, é um documento de 75 páginas, elaborado pela Procuradoria-Geral da República. Ele diz respeito à Lei 7.180, de 2016, de Alagoas, que lá recebeu o nome de Escola Livre, mas é uma cópia, uma versão do projeto Escola Sem Partido. Então, esse relatório é muito importante, depois, no momento da fala do professor Braulio Porto de Matos, que é o vice-presidente, talvez ele queira mencionar por que o Escola Sem Partido nunca divulgou esse relatório. Ele é bastante importante, porque, apesar de não versar sobre o projeto de lei federal, muitos argumentos do Procurador-Geral da República, o Janot, podem nos ajudar a entender também o projeto de lei federal. E eu cito especificamente, então, aqui, quem tiver interesse, então, ups, saiu da tela cheia. Você pode colocar de volta para mim na tela cheia? Saiu. Então, estão ali os números. Eu recomendo especialmente a leitura desse item do texto, 3.3, Direito à Educação Democrática, à Cidadania e Respeito às Diferenças. Eu vou usar bastante esse texto como base para a minha reflexão. Então, voltamos, para quem quiser buscar esse relatório, é um relatório de 75 páginas, está entre a página 21 e a página 34. Voltando, então, à árvore dos apensados, eu vou tentar buscar aqui a temática que, para mim, é a central e atravessa todos esses projetos. Então, começo pelo PL 7.180, de autoria do Erivelton Santana, de 2014, e ele quer mudar a Lei Diretriz e Base da Educação Nacional. O que ele quer incluir na Lei Diretriz e Base da Educação Nacional? O respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, tendo os valores de ordem familiar precedência sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa, vedada a transversalidade ou técnicas subliminares no ensino desses temas. Então, ele está ali proibindo a transversalidade, proibindo a discussão sobre temas de educação moral, sexual e religiosa, dizendo que a educação familiar, de ordem familiar, tem precedência sobre a escolar. Precedência só se for em ordem temporal, né? Vem antes. Mas acho que o problema maior é tentar perceber uma hierarquia entre as duas. E qual é a referência que eles usam para justificar, então, essa proposta? A Convenção Americana de Direitos Humanos, mais especificamente o seu artigo 12, inciso 4º, que é esse aqui: os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus filhos e pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Então, a grande pergunta é como interpretar esse inciso 4º do artigo 12 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Vou voltar a isso em breve. Então, tanto o 7.180 quanto o 7.181 querem incluir esse parágrafo, um na Lei de Diretriz e Base da Educação e outro nos PCNs, nos Parâmetros Curriculares Nacionais.
Além desse, nós temos o PL 867, que é o projeto nomeado Escola Sem Partido, que também volta a esse mesmo ponto. Então, é um projeto apresentado pelo Luiz Alci Lucas e quer incluir na mesma LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o programa Escola Sem Partido. E aqui, dentre os princípios que eles pretendem que oriente a educação nacional, está o direito dos pais a que seus filhos recebam educação moral que seja de acordo com suas próprias convicções, que é mais ou menos, recortando alguns elementos, o que está na Convenção Americana. E chegam ao ponto, no seu artigo 3º, de dizer o seguinte: são vedadas, em sala de aula, a prática da doutrinação política e ideológica. Querem proibir uma prática, sem ao menos defini-la claramente, então você não tem a definição do que seria essa prática da doutrinação ideológica. Se nós formos recorrer ao site do movimento, nós temos uma definição bem problemática, e eu gosto, depois no debate, se for o caso, pensei bastante no professor Braulio Porto de Matos, que está na mesa comigo. Braulio Porto de Matos tem uma definição muito interessante sobre ideologia, que ele apresentou numa audiência pública no ano passado, retrasado. A gente pode voltar a ela no debate. Mas, além, então, dessa ausência da definição, é proibido a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Essa proibição, ela inviabilizaria o trabalho em sala de aula. Se o professor não pudesse fazer nada que fosse contra a crença de qualquer uma das inúmeras famílias que estão em sala de aula, você não teria como discutir basicamente quase nenhum tema. Vou voltar a esse ponto também. E além desse, só antes de começar a análise, eu quero mencionar o PL 1859 de 2015, que foi apresentado pelo mesmo Alci Lucas e quer incluir um parágrafo na LDB, né? na Lei de Diretrizes e Bases. Parágrafo único. A educação não desenvolverá políticas de ensino, nem adotará currículo escolar, disciplinas obrigatórias ou mesmo de forma complementar ou facultativa que tendam a aplicar a ideologia de gênero, o termo gênero ou orientação sexual. Então, quer proibir a discussão de um tema completamente na escola, sendo que ele não poderia ser trabalhado nem de maneira transversal. E usa a terminologia ideologia de gênero, que eu acho bastante problemática, o Tony depois pode aprofundar mais um pouquinho, mas ela precisa ser problematizada. Qual é o meu foco, então? Como dá para perceber, todos esses projetos têm um elemento em comum, que é justamente a interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Eu coloquei aqui para nós, é o site da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e peguei a própria convenção. O artigo 12 fala sobre a liberdade de consciência e religião. Vejam que não está tratando especificamente da questão da prestação de serviços, e no caso da educação. Mas no seu inciso 4º diz: os pais e, quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja acorde com suas próprias convicções. Então vamos pensar um pouco sobre essa proposta. Eu coloquei aqui para nós de uma maneira destacada. Então, existe a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as convicções da família. Esse é um primeiro ponto. Então, a educação religiosa e moral de acordo com as convicções dos pais. Um primeiro ponto aqui, então, é destacar que quando a gente está falando de pais, a gente está falando, na verdade, não de uma família, não de um modelo específico de família, mas uma pluralidade de famílias. Famílias de diferentes crenças, religiões, configurações. Isso é importantíssimo, porque para discutir democracia e educação democrática, a pluralidade é um elemento central. Não só a pluralidade de estarmos no mesmo espaço, mas a capacidade de dialogar com outras crenças, outros valores. Então, essa pluralidade de famílias é muito importante. E aqui, obviamente, uma pluralidade de valores e também uma pluralidade de religiões, diferentes crenças. Um primeiro elemento, então, que eu vou buscar aqui de um blog que está linkado na página inicial do Escola Sem Partido, que costuma compartilhar os textos do professor Orley, que originalmente também estaria aqui na mesa, mas não, por uma mudança de ordem, ficou para outro dia. Então, eu vou falar um pouco sobre a falácia da ideologia de gênero, buscando uma denúncia que foi feita especificamente nesse blog. Então, o blog é De Olho no Livro Didático, é coordenado pelo professor Orley Silva. Então, eu vou pegar aqui especificamente a primeira imagem que ele usa nesse texto. O título do texto é o seguinte: MEC não desiste. Livros de 2016 para crianças de 6 a 10 anos vêm com ideologia de gênero. Vejamos, então, o que é a temível ideologia de gênero. É um exercício de múltipla escolha que diz o seguinte no seu enunciado:
Vejam os desenhos que 3 crianças fizeram para representar suas famílias. O primeiro desenho ali em cima é uma imagem de uma família composta por uma mãe e seus 2 filhos, que em termos estatísticos, inclusive, se eu não me engano, é a família mais comum estatisticamente no Brasil. Então, se nós fôssemos falar numa família tradicional em termos estatísticos, seria essa. Além dessa, ali embaixo, nós temos uma família com diferentes pertencimentos étnico-raciais. Avós negros, uma mãe branca e 2 filhos também, um negro e um branco. E, por último, uma família com 2 mulheres e uma criança. O que se perguntava nesse exercício? Com base nos desenhos, podemos dizer que o gabarito era a letra D. As famílias são diferentes umas das outras. Eu pergunto, qual é o prejuízo para alguma criança ao ler esse exercício? Só saber que existem diferentes configurações familiares? Isso é ideologia de gênero? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando nós escutamos esses termos e o que está por trás deles. Então, aí vem a pergunta, se os pais têm direito a uma educação religiosa e moral de acordo com as suas convicções, e essas famílias são plurais, a gente pode pensar, quem oferece essa educação de acordo com os valores familiares, que são plurais? As famílias ou as escolas públicas? As escolas públicas não podem oferecer educação religiosa de todos os credos possíveis, porque senão a gente não teria aula de nada além disso. Então, eu acredito que não. Então, é óbvio que quem oferece essa educação de acordo com os valores familiares é a própria família. Então, a segunda pergunta que nós temos que fazer para continuar a nossa reflexão é a seguinte: pensar um pouco sobre a educação religiosa e a educação moral, aqui dissociando um pouco as duas. Então, a primeira delas, a educação religiosa, uma questão de religião, questão de foro íntimo, por um aspecto. Então, por um lado, nós temos uma questão de crença privada, e com relação a isso, a escola não deve se intrometer. Realmente, aí se aplica a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Você não pode obrigar ninguém a crer ou deixar de crer em nenhuma crença. Mas também nós podemos abordar a religião como uma manifestação cultural no espaço público. E aqui, nenhum aluno, independente da sua crença, pode se negar a dialogar com outras culturas. Então, por exemplo, nós temos a Lei 10.639 e a Lei 11.645, a última de 2008, que tornam obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígenas. Dentro dessa cultura estão os fenômenos religiosos. Então, por exemplo, uma outra denúncia do mesmo blog, de olho no livro didático. Ups, parece que o controle pulou aqui um monte de coisa. Deixa eu voltar. Pronto. Então, está aqui, é o mesmo blog, de olho no livro didático. Título da matéria. Essa matéria foi compartilhada pela Escola Sem Partido na sua página de Facebook. Candomblé e Umbanda em livros didáticos 2016 do MEC para ensino fundamental. Alunos de escolas públicas e privadas, inclusive confessionais, que estudarem com os livros didáticos 2016 do MEC para crianças de 6 a 10 anos serão doutrinados sistematicamente no Candomblé e na Umbanda. Se é que alguém aqui pode acreditar nisso, sinceramente. Mas eu vou mostrar a imagem, então, que inicia esse texto. É uma imagem de Xangô e diz o seguinte: Xangô, Deus do trovão e da justiça. O símbolo desse orixá é um machado de 2 lâminas, chamado Oxé. Esse machado representa a justiça. Eu pergunto, no que essa imagem difere de centenas de outras da mitologia grega, por exemplo? Em nada. Então, a tentativa aqui é de excluir algumas representações da cultura escolar. Excluir representações de diferentes configurações familiares, de outras culturas e outras religiões. Então, é isso que está em jogo. E nenhum aluno, repito, independente da sua crença, a crença diz o que você pode fazer, não o que o outro pode fazer. Então, por que excluir essas representações da cultura escolar? Fica a pergunta. E sobre a educação moral, então aqui nós estamos falando, eu não vou distinguir moral e ética, acho que não é meu foco aqui, mas a gente está tratando a questão dos valores. A pergunta é, primeiro, a escola pública pode ensinar valores? E segundo, se pode, esses valores podem vir a entrar em contradição com os valores de uma determinada família? Se é de uma determinada, é de todas. E aí nós voltamos àquele artigo 3º do projeto 867/2015, que tornaria o trabalho do professor infactível em sala de aula se ele não pudesse contradizer nenhuma das crenças de todas as famílias que estão presentes em sala de aula, representadas pelos seus filhos. Mas aqui eu vou buscar, então, a ajuda do trabalho feito no parecer da Procuradoria-Geral da República, que mobilizou uma série de documentos aqui para tanto. Primeiro, a Constituição Federal, é bom a gente não esquecer dela nesse momento especificamente.
Capítulo 3 da Educação, da Cultura e do Desporto. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família. Então, aqui já temos um primeiro elemento. Será promovida e incentivada em colaboração, com a colaboração da sociedade. Então, aqui nós temos uma ideia de colaboração. Famílias, Estado e sociedade colaborando na educação dos jovens. E quais são os objetivos? Visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 1. Seu preparo para o exercício da cidadania, 2. E sua qualificação para o trabalho, 3. Eu pergunto, é possível o desenvolvimento pleno da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania, sem que nós discutamos valores em sala de aula? É impossível. E mais do que isso, nós temos documentação que fundamenta isso. Então, se fala muito sobre a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Parece ser o documento que está embasando grande parte desses projetos. Só que quem está usando a Convenção Americana de Direitos Humanos está esquecendo que ela fala, o artigo 12 fala sobre liberdade de crença e existe um protocolo específico, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que fala sobre os direitos culturais, sociais e econômicos, que é o Protocolo de São Salvador. Então está aqui, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, Protocolo de São Salvador. Então é um protocolo referente à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O que ele tem a dizer para nós sobre a educação especificamente? Então aqui nós temos, foi promulgada aqui no Brasil em 1999, então também nós podemos usar ele aqui. Então, o artigo 13 do Direito à Educação, quero ler com vocês o inciso 2. Os Estados partem nesse protocolo, convém em que a educação deverá orientar-se para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido de sua dignidade, e deverá fortalecer o respeito pelos direitos humanos, pelo pluralismo ideológico, pelas liberdades fundamentais, pela justiça e pela paz. Convém também em que a educação deve capacitar as pessoas para participar efetivamente de uma sociedade democrática e pluralista, conseguir uma subsistência digna, favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações, todos os grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover atividades em prol da manutenção da paz. Então, aqui nós temos elencados valores que devem ser ensinados em sala de aula. Então, não se trata de negar que o professor deve ensinar valores em sala de aula, ele deve. E temos documentos, inclusive, produzidos no Brasil para sustentar isso. Então, além do Protocolo de São Salvador, nós temos também o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também promulgado no Brasil em 1992, que fala basicamente a mesma coisa, eu não vou enfatizar ele. Quem quiser é só consultar. Eu vou agora com vocês ler, volto para o parecer que eu comecei a minha fala. Então, no parecer da Procuradoria-Geral da República, nós temos a interpretação sobre isso. Então, eu busquei o comentário do procurador Janot, logo em seguida, a citação que eu li com vocês sobre o Protocolo de São Salvador. Então, qual é o comentário dele? Não há, estou lendo agora texto do Procurador-Geral da República, argumentando a inconstitucionalidade da lei Escola Livre, Escola Sem Partido em Alagoas. Não há, portanto, neutralidade axiológica no que se refere à realização desses objetivos do ensino, os quais são dirigidos à formação de pessoas tolerantes que respeitem direitos humanos e as diferenças individuais e grupais da sociedade. Não há neutralidade axiológica, relativa a valores. Então, não existe, o professor não é neutro com relação a valores, ele tem alguns valores que ele deve ensinar em sala de aula, sim. A educação democrática permite que o Estado defina conteúdos dos cursos de formação e objetivos do ensino até de forma independente dos pais. Tudo bem? Além disso, nós temos também, só para fechar a minha fala, um documento muito importante, o movimento, a Associação Escola Sem Partido, entrou com uma representação contra o INEP, por conta do tema de redação, da obrigatoriedade da defesa dos direitos humanos na redação do Enem, argumentando que a defesa dos direitos humanos se tornou uma linguagem do politicamente correto. Então, isso seria inconstitucional que se cobrasse isso num tema de redação como o Enem. E eu gostaria de lembrar, então, aos membros do Escola Sem Partido que existem diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos.
Diretrizes Nacionais para a Educação e Direitos Humanos, documento aqui brasileiro. Então, é uma resolução número 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Eu vou ler com vocês só um artigo que nos ajuda a pensar quais são os valores que devem ser ensinados em sala de aula, sim. A educação em direitos humanos, com a finalidade de promover a educação para a mudança e transformação social, fundamenta-se nos seguintes princípios: dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças, das diversidades, laicidade do Estado, esse aqui é importante destacar também, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade e sustentabilidade socioambiental. Então, esses são valores que o professor deve ensinar em sala de aula. Nós estamos aqui frente a diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Esse é um dado importante. Qual é a conclusão que eu chego aqui? E eu vou deixar estampado esses valores, que eles são importantes para o nosso debate. Família, Estado e as escolas devem colaborar no processo educativo, inclusive ensinando valores, escolas públicas, valores como esses aqui. Agora, se uma família específica ensina algo que não vá nessa linha, a escola tem direito de problematizar, sim, qualquer valor que vá contra os valores do convívio democrático, porque esses valores, eles são discutidos e ensinados nas escolas. Então, para os professores que nos assistem, eu recomendo fortemente que fiquem atentos a essa discussão, porque o movimento Escola Sem Partido, por exemplo, diz que professores não são educadores, são instrutores que devem se limitar a transmitir o conhecimento. É uma tentativa de destruir a escola enquanto um espaço de educação. Então, se nós não nos mobilizarmos contra projetos como esse, eu não sei quem vai. Então, eu agradeço a paciência de vocês. Obrigado. Essa presidência agradece ao professor Fernando de Araújo Pena por sua exposição.